Os seres humanos ainda nem sabiam escrever, mas já tinham descoberto que dava para espremer uva para fazer vinho. E de todos os tipos, o tinto se tornou o mais emblemático dos vinhos, com sua coloração típica que pode ir desde o roxo até o avermelhado. Nesta aula, a gente veio aproveitar o cenário incrível da Vinícola Góis em São Roque para falar do vinho tinto e de seu parente mais pálido, o rosé. Rafaela, a gente sabe que existem muitos matizes de vinho, mas por que será que quando a gente pensa num vinho, geralmente a gente imagina um tinto? Tem até nome, né? Cor de vinho. É, verdade. Eu acho que é muito associado ao cristianismo, por exemplo, porque tem questão de o vinho ser ligado ao sangue, Sim. enfim. Eu acho que é muito a cultura do vinho ser ligada ao cristianismo que fez o vinho tinto, além do sabor, né, ser mais estruturado, ter mais corpo, as pessoas geralmente gostam disso, mas eu acho que é uma questão também muito cultural. As pessoas produziam muito mais vinho tinto por causa que a igreja pedia o vinho tinto para fazer esse rito da igreja católica, por exemplo, não dava para fazer corpo de Cristo com vinho branco. Não faz sentido, né? Mas e o que é um vinho tinto? Ele é um vinho feito com uvas tintas. Diferente do vinho branco, que dá para fazer tanto com uva branca quanto com uva tinta, o vinho tinto tem que ser feito com uva tinta. Por quê? Onde está a cor, está na casca. Então, se você separa a casca ou você faz com outra uva que não tem bastante pigmento na casca, então o pigmento da uva está na sua casca, o vinho tinto fica sem cor. Além da cor que está presente na casca, a gente tem o tanino também, que dá mais estrutura, mais peso para o vinho, né? Que é o que a gente chama de corpo. E por que essa cor pode variar tanto? Tem a ver com a casca, né? Tem a ver principalmente com a variedade de uva, a forma que o vinho é feito e se ele envelheceu ou não. São vários fatores, mas um principal é a variedade de uva. Por exemplo, a uva Malbec geralmente vai dar vinhos mais violáceos. Se a gente pega um Sangiovese, por exemplo, uma uva típica da Itália, vai dar vinhos da cor rubi. Então tem essa questão da variedade que influencia. Se o vinho é envelhecido, ele vai tender para a cor mais vermelha ou um pouquinho mais alaranjada. Então tem vários fatores que influenciam. Mas assim, falando de vinhos jovens, falando de vinhos que a gente vai encontrar geralmente no mercado, numa loja, a gente vai encontrar vinhos, mas com essa diferença pela variedade da uva. E indo do violeta até o vermelho rubi, o que cada matiz do vinho tinto nos diz? Gradação de cor que a gente utiliza, então vai do violáceo para o rubi, para um granada, que ele tende a começar a ficar alaranjado ali naquela nuance entre o rubi e o alaranjado. Depois ele vai para a cor âmbar ou alaranjada, que a gente fala que tende para o marrom. Então isso mostra o envelhecimento do vinho. Então, por exemplo, esse Malbec que eu falei para você, que ele tende a ser violáceo. Conforme ele vai envelhecendo, a cor dele vai mudando, ele não vai ser a vida toda violáceo. Aí, obviamente, se você beber cedo, ele vai ser a vida toda violácea. Mas se você, por exemplo, guardar a garrafa e for tomar daqui a 10 anos, muito provavelmente esse vinho não vai estar violáceo, porque a cor dele vai mudando com o passar do tempo. A cor é o principal indicativo da idade do vinho. Se o vinho passa em amadurecimento em carvalho, isso vai ser afetado de alguma forma, mas é um bom indicativo da idade do vinho. E a diferença do vinho tinto e do vinho rosé tá só na cor? Na cor e na estrutura. O vinho tinto e o vinho rosé, eles são pensados de forma diferente. Ó, a gente tem dois vinhos aqui, por exemplo, um tinto e um rosé. Esse rosé eu vou até servir para você experimentar um pouquinho. Você tá vendo que ele tem uma cor que a gente pode chamar de um rosa salmão, certo? Uma cor bem delicadinha. Essa cor aqui, ela vem da casca da uva. Qual é a diferença do rosé e do tinto? O rosé ele ficou menos tempo em contato com a casca, enquanto o tinto ficou muito tempo, dias, em contato com a casca para chegar nessa cor. E aí a gente deixou pouco tempo. Além da cor ficar mais sutil, mais clarinha,
O tanino também não vai vir com tanta força aqui, não vai ter tanto tanino, porque não deu tempo de passar o tanino da casca para cá. Outra característica, aí vai ser uma escolha do enólogo, ele vai preservar a característica da acidez da uva para ser um vinho mais fresco. Quando você vai beber um rosé, você quer o quê? Leveza, frescor, acidez, você não quer corpo, peso, Sim, certo? sim. Então, é uma forma de vinificação diferente do tinto. E aí a gente vai usar a casca da uva a nosso favor para a gente ter um vinho mais leve, mais fresco e com essas características mais delicadinhas do rosé. Aí você experimenta e me fala se você acha que do corpo, por exemplo, do tanino do vinho, aquela sensação de adstringência, se é muito forte, se é quase imperceptível. Então, o vinho rosé não é uma mistura do vinho tinto com vinho branco. Pode ser. Ah, pode ser? Pode ser, mas é uma técnica pouco utilizada. A principal técnica é fazer um vinho com uvas tintas, com pouco tempo em contato com a sua casca, mas dá para fazer aí com essa técnica de corte que a gente fala, Sim. né? Misturar um pouquinho do vinho branco e um pouquinho do vinho tinto. Já deu para perceber que não dá para falar de vinhos, principalmente vinhos tintos, sem falar em taninos. Sim. Né? O que são taninos? Tanino é um componente que está na natureza. Por exemplo, quando você vai beber um suco de caju, aquele que amarra a boca, ou você vai comer uma banana que tá verde ainda, dá aquela travadinha na boca, aquilo é tanino que tem nessas frutas. No geral, quando as frutas vão amadurecendo, elas tendem a perder essa característica. Na uva tinta, mesmo quando ela tá madura, esse tanino se mantém. Claro que ele muda, ele fica um tanino mais agradável no paladar. Se você vai comer uma uva que tá verde, ela é difícil de comer, porque amarra ali a boca demais. Mas uma uva que tá madura, a gente sente o tanino, ele trava um pouquinho, mas é uma sensação agradável. Esse é o pensamento que o enólogo faz na hora de elaborar o seu vinho. Ele vai tomar todo cuidado para que esse tanino esteja maduro. E, além da uva, a barrica de carvalho também tem tanino. Então, quando a gente passa o vinho na barrica de carvalho, tende a pegar um pouquinho dos taninos que estão na madeira, que é natural ali da madeira, eles tendem a se ligar nos taninos que são do vinho e formar cadeias mais longas. Por isso que um vinho que passa em carvalho, ele tende a ser mais macio, tanino mais agradável no paladar. Essas seriam as características que ele dá ao vinho. Exatamente. Além das características de aroma, de sabor, aquilo, carvalho, chocolate, essas características que é um plus no vinho. E é possível ou desejável ter um vinho sem tanino? Sim, um vinho branco. Um vinho branco, a casca não tem uma quantidade suficiente de tanino, então a gente vai ter um vinho que o protagonista do vinho branco é a acidez, não é o tanino, diferente de um vinho tinto. E para a fabricação do vinho tinto, quais são as principais uvas utilizadas? Tem várias. A principal é a Cabernet Sauvignon, que é a rainha das uvas tintas. A gente tem Merlot, a Malbec, que é super popular aqui no Brasil. Então a gente tem diversas uvas. A gente tem mais de 5.000 variedades de uvas, não só de tintas, né? Mas existem muitas variedades. Mas essas uvas para vinho tinto, elas são específicas para vinho tinto ou também podem ser utilizadas na fabricação de vinhos brancos? Tem algumas específicas que são utilizadas principalmente para fazer espumante. Por exemplo, um espumante que é feito de Pinot Noir. É uma variedade que ela é muito utilizada porque ela tende a ter pouco tanino, pouca cor, então ela é vinificada em rosé ou em branco. Então a gente descarta a casca, se for em branco, né? Se for em rosé, deixa pouco tempo em contato. Então é uma variedade que é muito utilizada para fazer esse tipo de bebida. Mas no geral, a gente não usa, por exemplo, uma Malbec para fazer um vinho branco. Isso é muito, muito, muito incomum. Uma Merlot, uma Cabernet Sauvignon. Porque é muito difícil a gente disfarçar as características que são da uva ali para deixar um vinho branco bom. Vai ficar um vinho branco bem mais ou menos. Entendi. Que não é a uva ideal, né? Sim, não é apropriado, né? Exatamente. Rafa, por favor, vamos fazer um ping-pong agora? Vamos lá. Eu vou te falar o nome de uma uva e você me diz qual é a característica que ela dá ao vinho, que é o que a gente espera num vinho, Tá. em relação à coloração, aroma e sabor.
Tá bom? Pinot Noir. Pinot Noir, vinho leve, a cor dele é mais clarinha, mais sutil, é um vinho elegante. Merlot. Merlot é um vinho de média estrutura, a cor vai variar aí de acordo com onde a uva foi plantada, mas é um vinho de média estrutura, taninos em geral mais macios. Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon mais estrutura, mais corpo, mais peso, mais intensidade. Nebbiolo. Nebbiolo é uma uva que engana, ela é uma uva bem interessante, porque quando você põe na taça, é um vinho bem claro, parece uma Pinot Noir. E aí você fala, nossa, vinho leve. Você põe na boca, é muito tanino, é um vinho assim que engana bastante. Tá presente em várias denominações famosas da Itália. E sim, Sangiovese. Sangiovese é um vinho que tem tanino, mas tem uma característica que, no geral, nas uvas tintas você não acha com tanta nitidez, que é a acidez. Sangiovese tem tanino e ainda assim tem uma acidez muito boa, que é ótima para harmonizar. Olha, e Tempranillo. Tempranillo é uma variedade espanhola que tem muito potência, muito corpo. Malbec. Malbec, a queridinha do Brasil, né? Muito corpo, muito... Não tem erro, né? Não tem erro, né? Muita fruta, muita intensidade, né? Carmener. Carmener, uma variedade que está presente mais no Chile, médio corpo, taninos macios, a gente vai encontrar vinhos, acho que no geral, que agradam as pessoas aí pelo seu médio corpo, né? Um vinho de média estrutura. Syrah. Syrah. Ela é uma uva que ela é famosa por ser condimentada. Ela tem algumas características aí de pimenta, por exemplo. Dá pra fazer um vinho de médio corpo encorpado com ela também. Taná. Taná vem da palavra tanino, então você pensa o quanto de tanino essa uva tem. Então tem muita potência, tem muito corpo, é uma uva muito estruturada. E pra finalizar, Primitivo. Primitivo, ela tem muita fruta, tem muito tanino, geralmente baixa acidez. Existe um estilo chamado Primitivo de Manduria, de uma região específica na Itália, que é muito popular aqui no Brasil, porque tem um leve dulçor no finalzinho. Então você bebe o vinho, sente todo aquele corpo, aquela estrutura, mas tem um finalzinho assim bem sutil, adocicado, que agrada muito aqui no Brasil. E Rafa, quais são os principais estilos de vinho tinto? É um pouco difícil de responder porque varia entre regiões e técnica de produção. Então a gente pode ter vinhos de médio corpo, leves, encorpados, de acordo com a sua técnica e de acordo com a sua uva, a sua região. Então você fala Bordeaux, você já tem uma noção do que é o vinho, por exemplo. Ah, entendi. Então são por regiões ou técnicas de produção. Sim. É isso. Vamos lá para mais um ping-pong, Rafa. Vamos lá. Qual é a característica mais marcante de cada um desses? Bordeaux. Bordeaux, feito com uvas francesas, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc e Petit Verdot, são as 4 principais. Vinhos com muito corpo, muita potência. Aí tem várias sub-regiões aí que o estilo vai variar entre as sub-regiões. Mas no geral, quando a gente fala Bordeaux, a gente está pensando em vinhos com potência, corpo e elegância. Borgonha. Borgonha, a gente está falando de elegância pura, porque a gente está falando de vinhos de Pinot Noir. Aqui a gente não está falando de corpo, de potência, a gente está falando de vinhos com uma acidez mais alta, com tanino de médio para leve. Então são vinhos elegantes e muito versáteis para harmonizações. Chianti. Um vinho de média estrutura para alta, depende aí da forma que esse vinho foi elaborado, do tempo de barrica, mas a gente sempre tem que pensar na alta acidez desse vinho, que faz com que ele seja ótimo para harmonizações. Barolo. Barolo, vinho potente, vinho encorpado, vinho com muita presença, vinho de longa guarda. Se você compra um Barolo, pode ter paciência na hora de guardar, que você vai tomar um vinho daqui a uns anos muito bom. O negócio é esperar, né? Brunello de Montalcino. Brunello de Montalcino também é um vinho que tende a ser muito longevo, um vinho de potência, de corpo e de estrutura. Mendoza. Mendoza tem vários estilos dentro de Mendoza. Se a gente está falando de um Malbec, aí a gente está falando de estrutura, de corpo e de muita fruta, que é uma das principais características da Malbec argentina. Entendi. Rafa, e qual é a temperatura certa para servir um vinho tinto e por quê?
Tinto. Diferente do que muita gente acha, não é só pegar lá do armário, abrir e servir. Não é para ser servido em temperatura ambiente. Isso é um pensamento popular que nasceu, sei lá, na Europa. Porque aqui no Brasil, no país tropical que a gente vive, em algumas regiões é praticamente impossível tomar o vinho que a gente pega da prateleira, né? Porque é muito quente. Sim. O ideal é ser servido de 14 a 18 graus. Então, você quer um vinho mais jovem, mais fresco, mais frutadinho, você põe ali 14 graus. Um vinho mais estruturado, uns 18. Coloca, uma dica que eu dou é, pediu a pizza, põe o vinho na porta da geladeira. É o tempo certo. É o tempo da pizza chegar, você tira e o vinho vai estar ótimo. E o que acontece se o vinho tinto estiver muito gelado? Muito gelado. Isso vai afetar negativamente os taninos, a gente vai sentir uma astringência muito maior e vai afetar os aromas também. A gente não vai sentir os aromas do vinho. E num dia muito quente, a gente pode refrescar o vinho tinto? Pode, claro. Você pode gelar ele um pouquinho a mais da temperatura ideal. Aí você põe na mesa, serve os convidados e aí, enquanto vocês vão tomando o vinho, vai chegando na temperatura ideal. Mas não é para ser servido gelado, porque vai afetar justamente essa parte do tanino e do aroma. E qual é a temperatura ideal para o vinho rosé? O que acontece se ele for servido numa temperatura mais ambiente? Vinho rosé, se ele for servido mais quente, o álcool vai aparecer demais. Então a gente não quer essa característica, principalmente no rosé que a gente quer leveza, frescor. Então a gente toma um rosé para encontrar essas características. Se você serve ele quente, você não vai ter mais dificuldade de encontrar. Então o rosé é a mesma temperatura do branco, de 7 a 14 graus, por exemplo. E o tinto? O tinto 14 de 14 a 18, isso. Entendido. Rafa, muito obrigada por essa aula mais uma vez. Imagina. Nessa aula, a gente conversou com a Rafaela e aprendeu um pouco mais sobre vinhos tintos e rosados. Até a próxima aula! Música